Buenas muchachos, hoje eu trago para vocês a caranguejeira rosa brasileira. Vitalis sorocabae é o nome dessa linda menina aqui, que é uma caranguejeira que ocorre aqui na cidade de Sorocaba, Araçoiaba da Serra, São Miguel Arcanjo, chegando até bem próximo de Cotia, cara. O nome, o gênero Vitalis, foi dado em homenagem a Vital Brasil, que para quem não sabe de que se trata, é simplesmente o cara que criou o Instituto Butantan, cara, que faz um trabalho aí super, cara, na criação de soros, de vacinas, enfim, todo esse relacionado a animais peçonhentos, enfim, é com os caras. Essa caranguejeira, ela pertence a uma família Terrafosidae que contém as maiores aranhas do planeta, cara, inclusive a maior, que é a Theraphosa blonde, que vive aqui na Amazônia. São animais de hábitos noturnos. Como que você identifica, que você separa uma caranguejeira macho de uma caranguejeira fêmea? Como toda aranha, ela tem 4 pares de perna, 8 pernas, e aqui na frente ela tem um parzinho mais curto, que são os pedipalpos. Nas fêmeas de caranguejeira, esse pedipalpo ele termina exatamente como as pernas, como vocês podem ver na imagem, esses pequenos bracinhos que ela tem na frente aqui, perto da boquinha dela, aqui, ó, os pedipalpos dela. No macho de caranguejeira, esses pedipalpos eles têm a pontinha mais gordinha, mais cheinha, porque é justamente ali que ficam os órgãos sexuais do macho. E outra característica física que diferencia uma caranguejeira macho de uma fêmea é que o macho, no primeiro par de pernas dele aqui, entre 2 segmentos ele tem como se fosse um ganchinho que serve para ele bloquear as presas da fêmea durante a cópula, né? O macho ele levanta as pernas da fêmea e, evidentemente, cara, ele corre o tremendo risco de tomar uma bocada da fêmea. Então ele encaixa esses ganchos embaixo das presas da fêmea. Existem mais de 500 espécies de caranguejeiras espalhadas pelo planeta. São animais primitivos, são animais que vivem durante muito tempo. Acredite você que uma fêmea de caranguejeira, cara, ela pode chegar a viver aí 20 anos, cara. 20 anos. É mais do que um cachorro grande, mais do que um gato aí. É incrível o que esses invertebrados são capazes de fazer. Além de predarem insetos, as caranguejeiras também podem predar pequenos mamíferos, cara, como roedores, pequenos ratos, esquilos, aquilo que tiver à sua disposição, em alguns casos até pássaros, né? Como tem a caranguejeira Golias, comedora de pássaros, que vive na Amazônia. Essas aranhas aqui elas são terrícolas, ou seja, não fazem teia para ficar pendurada como essas aranhas comuns que a gente vê por aí. Elas constroem tocas que geralmente pode chegar até 1 metro de profundidade, essas tocas. E ela forra essa toca com a seda, ela produz seda, ela tem um parzinho de fiandeiras aqui. E essa seda sai para fora da toca e isso dá para ela informações de tudo que acontece do lado de fora. Se algum inseto, que é o que esse bicho gosta de predar, aciona esse mecanismo dessa seda, ela imediatamente sai da toca e captura sua presa. Se ela tiver num estado de estresse alimentar, ou seja, muita fome, aí ela vai atrás. Ela é um predador, ela vai buscar o seu alimento. Normalmente uma dúvida que as pessoas têm é: qual é a diferença entre caranguejeira e tarântula? Na verdade, a única diferença que tem é o nome, atualmente, tá? Quando se refere a tarântula, hoje em dia está se referindo ao mesmo tipo de animal que aqui no Brasil conhecemos como caranguejeira. Na verdade, a verdadeira aranha tarântula é uma aranha que vive no Velho Mundo, na Itália, na cidade de Tarento, por isso que ela recebe o nome de tarântula, mas ela é, na verdade, uma aranha-lobo, que é a espécie Lycosa tarântula, e de repente pegou-se o hábito de chamar todas as aranhas de grande a médio porte de tarântulas. Existe uma regrinha entre aqueles que conhecem caranguejeiras, que é o seguinte: caranguejeiras que ocorrem nas Américas, dos Estados Unidos até a América do Sul, são caranguejeiras que não são consideradas perigosas porque possuem baixa toxina e normalmente não são muito agressivas. Claro que sempre tem espécies mais agressivas, mas no geral elas são mais tranquilas do que o restante. Agora, caranguejeiras que ocorrem na África, no Oriente Médio e na Ásia, essas caranguejeiras são mais perigosas porque a toxina dela já é mais forte, já é ativa no ser humano. Uma picada desse bicho com certeza vai te causar aí uma internação por um período, aí vai ficar guardado no hospital, né? Essas caranguejeiras que são consideradas perigosas, que vivem na Ásia,
nós temos o gênero Poecilotheria, por exemplo, que vai aí Poecilotheria regalis, Poecilotheria rajei, Poecilotheria metallica. Na África, a gente tem a temida e respeitada King Baboon, cara. Essa aranha ela é tão power na toxina dela, cara, que os pais das crianças na África dizem que se elas não comerem todo o seu jantar, a King Baboon vai entrar em casa e, né, olha que educação que dão para as crianças. Aqui no Brasil nós temos espécies mais defensivas, não é que elas são agressivas de uma maneira como, por exemplo, a aranha-madeira. Elas são mais defensivas, elas geralmente evitam o contato com o ser humano. Entre elas nós temos a tarântula esqueleto, ou caranguejeiro esqueleto, que é a Ephebopus murinus, e, por exemplo, a própria aranha Golias, né, que o bicho é grande e é bravo. Apesar desse aspecto sinistro desse animal aqui, geralmente ele não recorre à picada como primeira defesa. A primeira defesa dela, ela raspa o último par de pernas dela aqui atrás, aqui, no abdômen dela, no bumbum dela, que ele é recoberto, revestido de microcerdas, cerdas farpadas, que em contato com a nossa mucosa tem um efeito terrível, cara. É bem urticante, cara. As pessoas erroneamente pensam que essas cerdas compridonas, que geralmente elas chamam de pelos, que revestem o corpo da aranha, as pernas dela, essas cerdonas bem compridonas que ela tem aqui, são as cerdas que ela lança no ar para se defender. Mas não é. Essas cerdas aqui são mecano- e quimioreceptoras que dão para a aranha informação a respeito do ambiente em que ela está. Esses animais aqui não são muito fãs de vento, porque o vento deixa ela confusa. Geralmente, por exemplo, esse bicho é predado por pássaros na natureza, um golpe de ar em cima do corpo dela pode sinalizar a ela uma ameaça, ela vai correr, ela vai se intocar, ela vai procurar fugir. As caranguejeiras, um outro sentido que elas possuem muito aguçado é o tato. Elas conseguem distinguir a vibração, por exemplo, de uma barata e um tatu de jardim. Pode ter certeza que esse animal aqui caminhando na minha mão, ela consegue sentir os meus batimentos cardíacos e até mesmo o sangue fluindo nas minhas veias, cara. É muito sensível o tato dela. Caranguejeiras também possuem glândulas de seda nos pés. Isso permite que elas subam em superfícies lisas, que ela consiga escalar vidro. E elas também possuem um parzinho de garra em cada pata retrátil, igual aos gatos. Quase que ela caiu. É um animal fantástico. Esse bicho ele não pode cair de uma altura muito grande, pelo menos essas espécies que são terrícolas, porque ela cai, o que acontece? Ela estoura o abdômen, não é projetável. Agora, caranguejeiras arborícolas, como é o caso da nossa lindíssima Avicularia, caranguejeira de dedos rosas, essas aranhas geralmente aguentam cair até de 2 metros de altura, mas porque elas já são projetadas para as árvores. O corpo desse animal é dividido em 2 partes, que é chamado na biologia de tagmose. Ou seja, ela tem aqui o cefalotórax, que é a junção da cabeça e do tórax, e o abdômen, que é o bumbum dela. No cefalotórax, a gente tem os olhos, que são bem pequenininhos, são um instinto secundário da aranha, geralmente só diferencia claridade de escuridão. E nós temos também as quelíceras aí na frente dela, aí que fica onde estão as presas dela e as glândulas de veneno. Eu vou mostrar para vocês algumas características físicas desse bicho na parte ventral do animal, e para isso a gente tem que fazer uma contenção no bicho, onde você tem que ter muita prática para não machucar o bicho e não se machucar, beleza? Nós temos aqui os ferrões. Aqui, uma coisa que você não quer é colocar o seu dedo nessas mandíbulas absolutamente potentes, cara. Um pouquinho mais para baixo aqui nós temos o receptáculo, que é onde fica o útero dela, onde o macho deposita o seu esperma. Essas 2 bolinhas alaranjadas que você vê no bumbum dela são os pulmões, e aqui o parzinho de fiandeiras. As pessoas acreditam que esses animais são agressivos, mas ó, acabei de manipular ela, de conter da maneira correta. Vou soltar, ó. Vê? Não são agressivos. Lembrando que a questão de agressividade também varia um pouco de indivíduo para indivíduo, tá? Mas normalmente esse gênero aqui, essa espécie, Vitalis sorocabae, elas não são aranhas agressivas. Bom, muchachos, espero que vocês tenham gostado. Tudo de melhor sempre. Caranguejeira. Coisa que eu acho incrível.
é eu começar a gravar, passa moto, caminhão, barco, elefante, tudo, cara. Você vê, tu tá aqui trocando ideia faz horas e não passa uma pomba voando aqui pra fazer barulho, né?